Em estúdio temos uma vez mais João Oliveira para fazer a análise do último jogo de Portugal no Mundial. Muito obrigada, João, por estar connosco uma vez mais. Estamos fora do Mundial, Portugal está fora do Mundial. Qual é que é a sua opinião sobre este último jogo? É verdade, embora tenha sido talvez o melhor jogo de Portugal, em termos organizacionais, Portugal foi mais dominador, também um bocadinho por culpa daquilo que o Uruguai deixou Portugal fazer, ou seja, neste caso dominar mais o jogo. Penso que o Uruguai jogou como joga normalmente Portugal, dar um bocadinho mais o jogo ao adversário, jogar, aproveitar o erro, e desta vez foi o contrário. O facto de também o Uruguai ter marcado na primeira parte obrigou que Portugal pegasse no jogo, obrigou Portugal a explorar mais o jogo ofensivo, obrigou Portugal a ter que correr atrás. E infelizmente não fomos capazes de levar de vencida uma seleção que nós já sabíamos que ia ser forte e que ia ser difícil, e acaba por ser, embora seja mau para nós, não é, obviamente, mas penso que aquilo que aconteceu no jogo, se calhar ir para o prolongamento não seria de todo injusto, mas aceito o resultado. Cavani marcou 2 golos, foi considerado o melhor jogador em campo. Podíamos ter feito mais para defender esses golos? Eu penso, a meu ver, que no primeiro golo existe ali alguma falha de marcação do Rafael Guerreiro, que perde um bocadinho a noção de onde é que o Cavani está. Embora antes mesmo dessa altura exista ali alguma passividade no ataque logo ao portador da bola, mas no momento do cruzamento do Luís Soares, o Rafael Guerreiro perde completamente a noção e não comunica com o José Fonte sobre o posicionamento do Cavani. Já no segundo gol, o Pepe, portanto, acaba por se atrapalhar um bocadinho ali com a pressão do Soares no cabeceamento e acaba por dar a bola a um jogador do Uruguai, e depois o Ricardo, que está muito dentro na altura do passe para o Cavani, acaba por estar longe e não conseguir pressionar. Eu não sou tão especialista, por assim dizer, na área dos guarda-redes, mas a meu ver também o Rui Patrício estava um bocadinho muito próximo do poste e que também depois o impediu de ter a melhor ação no segundo gol. Portanto, sim, obviamente não é quando se sofre um gol podemos sempre dizer que podíamos ter feito melhor. Neste caso acho que conseguimos apontar exatamente quais é que foram os erros. Vamos às escolhas de Fernando Santos. Ricardo em vez de Cédric, foi uma escolha acertada? Foi uma escolha que, embora já fosse um bocadinho falada pelos comentadores e por quem analisa normalmente os jogos da seleção portuguesa, já fosse uma alteração ou uma possibilidade que Fernando Santos poderia escolher, não sei se foi o jogo indicado para a tomar, na medida em que, ok, é verdade que Cédric estava cansado de todos os outros jogos, mas Ricardo não tem uma grande experiência, ou não tem a experiência que tem Cédric a nível internacional, e como tal penso que se refletiu um bocadinho, embora quando foi necessário Portugal assumir o jogo, o Ricardo não se conteve, por assim dizer, e participou nos lances ofensivos de Portugal, mas se calhar Cédric, fruto da experiência e fruto sobretudo da capacidade defensiva que tem, talvez tivesse sido a melhor opção. Durante o jogo, Fernando Santos voltou a fazer 3 substituições e que mudaram o desenvolvimento da partida. Foram as melhores substituições, as melhores escolhas? Sim, a meu ver, por exemplo, a entrada do Quaresma e a saída do Adrian, sobretudo o que trouxe foi o Bernardo Silva, acabou por vir jogar um bocadinho mais para dentro, e a meu ver foi ali que Portugal conseguiu fazer maiores desequilíbrios. O facto de trazer o Bernardo, que é um jogador que está bastante habituado a jogar em zonas centrais, e colocar o Ricardo Quaresma no corredor, que é a posição onde ele está normalmente habituado a jogar, veio trazer com que Portugal tivesse maior caudal ofensivo, maior ainda do que já estava a ter, e fosse capaz de circular a bola muito mais rápido, até porque vimos um Bernardo Silva a ir buscar a bola ao seu meio campo defensivo e a trazer a bola para o meio campo ofensivo. Depois a entrada de André Silva e a saída do Gonçalo Guedes, acima de tudo foi para colocar mais peso na área e também tentar puxar um bocadinho o Cristiano Ronaldo para o corredor. Depois aquela substituição que se calhar ficou mais na dúvida, ou que deu mais
é possível ser mais questionada é relativamente à entrada do Manuel Fernandes pela saída do João Mário. A saída do João Mário parece-me acertada, a minha questão é sobretudo a nível da entrada do Manuel Fernandes. É verdade que é um médio bastante agressivo, é um médio que coloca tudo aquilo que tem em jogo, mas se calhar ali pedia-se um bocadinho mais de velocidade, sobretudo, por exemplo, com o Gelson, como tínhamos a opção no banco, do que propriamente a colocação no médio. O Fernando Santos não quis perder o meio campo, e por isso mesmo a opção de Manuel Fernandes, que ainda tentou, ainda teve 2 oportunidades de finalização, mas pareceu-me ali que não foi a melhor substituição possível. Depois, estamos fora do Mundial, não é? Falava-se que poderia ser o último Mundial de Cristiano Ronaldo e essa foi uma das questões, exatamente, que foi colocada ao capitão à saída, sobre a continuidade de Cristiano Ronaldo na seleção. O que é que acha da resposta de Cristiano Ronaldo? Eu acho que Cristiano Ronaldo respondeu muito bem. Como líder que é, não quis, sobretudo no momento em que era, não quis dar importância a si próprio e quis destacar o grupo, quis destacar não só o grupo de 23 que ali estava naquele Mundial, mas também destacar, como ele bem sabe, os jovens que por aí vêm. Falou no futuro da Seleção Nacional. Todos nós sabemos que temos, embora tenhamos já alguns atletas que se calhar esta foi a última competição, aproximar-se-á os últimos jogos da Seleção Nacional, na Seleção Nacional, como são os casos de João Moutinho, de Ricardo Quaresma, de José Fonte, do próprio Pepe, mas quis destacar o futuro da Seleção Nacional, que eu penso que está assegurado com jogadores como o Rubén Dias, o Gonçalo Guedes, o André Silva, que são jogadores, no caso do Gonçalo Guedes e do André Silva, que já começam a dar os seus passos a nível internacional e a conseguirem assumir nas suas equipas, neste caso no Valência e no Milão, respectivamente. O caso do Rubén Dias, que jogou uma época inteira no Benfica, ou seja, também demonstra que está a ganhar experiência e vai ser mais cedo ou mais tarde capaz de assumir o lugar de defesa central da Seleção Nacional. E eu, acima de tudo, já se especula um bocadinho que Cristiano já terá dado algumas indicações que esta não foi a última competição. Inclusive, eu até já ouvi que a última competição será o próximo Mundial em 2022 no Qatar. E aquilo que eu tenho a dizer é que se Cristiano Ronaldo continuar com a forma em que está, e penso que ele é capaz disso, já nestes últimos anos foi isso que nos demonstrou, sempre no máximo da sua forma, sempre com um rendimento incrível, penso que Cristiano Ronaldo será capaz de fazer até lá. Corrija-me se estou enganada, não foi a primeira vez que se especulou que Cristiano Ronaldo iria sair da seleção, sim, pois não? Até porque, portanto, com 33, 34 anos, não estou em a idade de Cristiano Ronaldo, 33 anos, já não... há sempre aquela questão da dúvida se, por exemplo, é uma das questões que apontam entre ele e o Messi, o facto de Cristiano Ronaldo ser mais velho e já estar mais acabado, por assim dizer, do que Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, uma das suas virtudes é sem dúvida a preocupação que ele dá ao seu rendimento, os cuidados que ele tem com o seu corpo. E, por exemplo, neste Mundial eu assisti a um atleta do México que estava a jogar com 39 anos. Ou seja, e eu penso, se aquele atleta, é verdade que foi um atleta de alta competição, o Rafael Marques, que já jogou no Barcelona e já passou por uma série de clubes a nível internacional, mas se é capaz de estar ali com 39 anos, porque não Cristiano Ronaldo, que é um exemplo daquilo que é a forma física, porque não... Que também é um atleta de alto rendimento, sim, não é? Sem dúvida. Porque não Cristiano Ronaldo fazer até ao Mundial 2022, e depois temos aquela questão que é inerente a Ronaldo, que é a ambição. Quer ganhar títulos e se calhar se fosse capaz de se despedir com um título de campeão do mundo, acho que era o ouro sobre azul ou a cereja no topo do bolo. Provavelmente também vai depender de que tipo de seleção é que haja na altura, não é? O resto da equipa, não é? Sim, estamos bem, penso que estamos bem. A Federação Portuguesa de Futebol a esse nível tem trabalhado muito bem. A nossa seleção de sub-21 teve as últimas campanhas de apuramentos para campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, têm sido extremamente boas. Fomos campeões, já fomos campeões de sub-17, aproximámos-nos no sub-19, temos tido grandes prestações a nível tanto europeu como mundial. E a Federação, nesse nível, tem trabalhado muito bem, com treinadores como Emílio Peixe, Rui Jorge, uma série de pessoas que conhecem bem os nossos jovens, e depois tenho que destacar claramente o trabalho que tem sido feito pelos os três grandes, e não só,
sobretudo Benfica, Sporting, Porto, Braga e Guimarães, que são os clubes que oferecem mais jogadores às seleções nacionais, que têm trabalhado muito bem e que têm conseguido fazer aproveitar os jovens e o valor, o talento que nós temos em Portugal. E Fernando Santos continua na seleção? Sim, penso que é o treinador indicado, embora existam algumas questões sobre será que não é o momento exato para fazer aqui alguma revolução. A verdade é que eu penso que Fernando Santos é um treinador com um conhecimento internacional imenso de como é que se funcionam com as seleções. Acho sim que pode, e também aproveitar agora que iremos fazer o apuramento para o novo europeu, aproveitar para mudar um bocadinho a sua estratégia. Fernando Santos foi um treinador que nos habituou normalmente a utilizar a questão de não assumir muito o jogo, deixar ver, sobretudo quando jogamos com equipas mais fortes, deixar ver o que é que acontece, defendermos bem e esperarmos pelo erro do adversário. Jogarmos o jogo deles, não é? Exatamente. Se calhar aqui mudar um bocadinho a estratégia e sermos nós a assumir o nosso jogo, não apenas quando jogamos com teoricamente adversários mais fracos, porque isso já o fazemos, mas também quando jogamos com adversários do nosso patamar ou até mesmo mais elevado, temos que assumir o jogo e não podemos ter qualquer receio. Um bocadinho mais de ambição, não é? Sim, sem dúvida. Somos campeões europeus e temos uma posição a defender. Agora, Portugal saiu do Mundial, talvez daqui a 4 anos, não é? Sim, esperemos que sim. Mas ainda temos um país de língua portuguesa na prova, o Brasil, que defrontou o México. Acompanhou o jogo? Acompanhei, sim. Foi um jogo bastante equilibrado, mas depois, claro, o Brasil, com os jogadores que tem, dos desequilibradores natos que tem, o Neymar, o Filipe Coutinho, o Willian, ou seja, uma série de talento que consegue ter e depois associar, que é sem dúvida fundamental, o conhecimento tático de atletas como o Miranda, como o Tiago Silva, como o Casemiro, o Paulinho, ou seja, é uma seleção bastante equilibrada. É uma seleção bastante equilibrada e depois há sem dúvida que destacar o papel que Tite vem tendo, o selecionador, que ao contrário, por exemplo, daquilo que acontecia com Dunga em 2014, em que tinha que ser a seleção a adaptar-se à maneira como ele queria que a seleção jogasse, como os jogadores que jogassem, o Tite não faz isso. O Tite sabe perfeitamente dos valores que tem e dá alguma liberdade aos seus jogadores para também fazerem aquilo que gostam, ou seja, explorarem a sua criatividade. Isso é muito importante e nota-se que esta seleção brasileira joga com muita alegria, joga com muita união e sem dúvida que é uma candidata ao título. Uma equipa, não é? Sim, sim. O Brasil vai defrontar uma Bélgica que esteve a perder com o Japão. A coisa esteve um bocadinho complicada, mas conseguiu recuperar. O jogo vai ser sexta-feira. O que é que acha? O que é que espera o Brasil nesta sexta-feira? Sim, vai ser um jogo extremamente equilibrado. É verdade que a Bélgica esteve a perder com o Japão, mas o Japão também era uma seleção que tinha uma palavra a dizer. Surpreendeu na questão de estar a ganhar por 2-0, mas a Bélgica não se deixou amedrontar, por assim dizer, e reagiu muito bem. É verdade que chegou ao golo no último lance, mas também destaco, por exemplo, o último lance, aquela transição, o golo da Bélgica, é um lance fantástico. É um hino ao futebol, por exemplo, a influência de Lukaku, que sem tocar na bola por 2 vezes consegue desmarcar os seus colegas, é fantástico. É de um jogador com um conhecimento tático enorme. E acho que é mesmo isso que espera o Brasil. A seleção belga é uma seleção muito organizada a nível tático, também com muito talento. Kevin De Bruyne, Hazard, Lukaku, o Courtois, o guarda-redes, ou seja, é uma seleção também com muitos valores e acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado, se calhar um dos melhores jogos deste Mundial. E acredito plenamente que o vencedor do Mundial pode muito bem sair daqui, deste jogo, embora ainda hajam outras seleções em prova, como a Inglaterra, como a França. Ainda assim, acho que estas 2 seleções têm tudo ao seu alcance para poderem ganhar. São das mais fortes? Sim, sem dúvida que sim. Nesta altura, sobretudo com a saída de candidatos como Portugal, como a Alemanha, a Espanha, ou seja, em que cada vez começa a ficar mais estreita, não é? Esta estrada assim para a final, neste momento, quem vencer este jogo pode muito bem ser campeão do mundo.
Este vai ser um jogo que vamos acompanhar, não é? Agora não temos jogos de Portugal, mas o João vai nos fazer a análise na próxima sexta-feira. Sim, não é? com certeza. Fica prometido. O Jornal da Noite Canadá fica por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias de Portugal, do Canadá e do mundo em língua portuguesa. Tenha uma boa noite e até amanhã.